Diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 6. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus o observavam-no, procurando ver se ele faria cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Vamos falar com Deus. Ó Senhor, te agradecemos por mais essa noite na Tua presença, na Tua casa, pelo privilégio, Senhor, de aqui estarmos reunidos para Te louvar, para cultuar a Ti e de ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de estar aqui pregando, ó Deus, a Tua palavra. Vem nesse momento com sabedoria, vem nesse momento sobre as nossas vidas, Senhor, com a Tua graça, com as Tuas misericórdias, que possamos abrir os nossos corações para receber a boa semente, não apenas ouvir, mas que venhamos ouvir, guardar, praticar, ó Deus, a Tua palavra. Nesse momento toca na minha saúde, na minha mente, no meu coração, ó Deus, que me coloco como instrumento nas Tuas mãos. Fala conosco, fala, Senhor, a Tua igreja. Ó Senhor, com a Tua palavra renovando, fortalecendo a nossa fé, que eu diminua, que o Senhor cresça, em nome de Jesus, Senhor. Assim oramos e Te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Era um outro sábado. No ministério de Jesus, 3 anos aproximadamente, quantos sábados Jesus passou? E nesses sábados, muitos foram dias como esse, de afronta, dias de estarem observando se ele iria curar em um sábado para terem do que o acusar. Nós sabemos que muitos iam até Jesus buscando cura, muitos iam até Jesus para tentar acusar, muitos eram pagos para darem falso testemunho, para tentarem fazer Jesus tropeçar em palavras. Só que é interessante que nenhum outro sábado, mesmo com todo esse contexto, Jesus não parava. Jesus sempre nos ensinou que a nossa vida cristã é assim, né? Cada dia, né, uma novidade, cada dia algo para ser, né, um desafio a ser vencido, cada dia, né, algo para você suar, algo para você desfrutar. Mas Jesus não nos ensina que nós não podemos parar. Jesus ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e mesmo toda essa perseguição religiosa, toda essa perseguição por causa dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, Jesus não parava. E em um outro sábado, como tantos outros já tiveram ocorridos, Jesus ele estava ali na sinagoga. Jesus ele muito ia na sinagoga, ainda quando criança, para aprender. Jesus ele estava na sinagoga ensinando. E é interessante que na sinagoga estava ali um homem cuja a mão direita estava ressequida. É interessante que o médico Lucas, ele destaca que era a mão direita desse homem. Nós vamos abordar aqui alguns contextos. No lugar de ensino, no lugar no qual Jesus ele muito ensinava, como em outras vezes estava uma mulher, né, enferma, corcunda, como em outras vezes, enfim, tantas situações ocorreram nas sinagogas, e alguma delas agora esse homem que a mão direita dele estava seca. A Bíblia muito fala de sequidão, mas também fala de rios que fluem, também fala de águas, de muitas águas, fala da água, fonte de água viva, né, que é Jesus. E é interessante que nós vemos aqui esse homem, a mão representa trabalho. Mão representa você, né, estar ali multiplicando, não enterrando os seus talentos. Mãos representam você colocar a mão na seara do Senhor, trabalho. Trabalhar para ter o seu sustento, não há nada errado nisso. Mas simbolizam suor, simbolizam atividades e tantas outras coisas que poderiam estar aqui. Como estão as nossas mãos? É o inimigo que quer que venhamos, que as nossas mãos estejam paradas.
E vem adversidades, vem lutas, e vem coisas que muitas vezes nos pegam ali, né, que a gente não esperava, mas que nós venhamos ter sempre nossas mãos erguidas para o alto, erguidas para o céu, de uma maneira com gratidão ao Senhor, de uma maneira de clamar a Deus, de uma maneira de louvar a Deus. Quantas vezes louvamos aqui, né? As minhas mãos eu quero levantar, né, em louvor te adorar. Então as mãos, elas representam, né, o nosso fazer, as nossas atitudes, o trabalho, prioridades, né, o que temos colocado, aonde temos colocado as nossas prioridades. E esse homem, ele estava com a mão direita. A Bíblia também fala, assim como fala de mão, fala dos pés, fala, né, de ouvidos, fala dos olhos, da visão, de tantas outras partes, né? Agora ele fala que era a mão direita. A Bíblia também fala de direita e esquerda. A Bíblia muito fala sobre isso. Jesus nos ensinou, por exemplo, né, que naquele grande dia uns serão colocados à direita como ovelhas e outros à esquerda, né, como bodes. Ou seja, as ovelhas colocadas à direita vão herdar o reino dos céus. Irão, né, ouvirão, vinde benditos do meu Pai, para o reino preparado para vós. E quando nós falamos de direita ou esquerda, né, ao lado direito, a mão direita representa, simboliza bênção. Vemos, né, em tantas páginas na Bíblia, nós vemos Jesus, né, quando, né, Estevão, né, veja o Senhor à destra, né, do Senhor, do trono de Deus. Nós vemos tantas passagens, quando falamos de lugar, direita, é lugar de honra. Quanto que muitos tinham à esquerda como, né, desonra, como maldição, enfim. Não vamos aprofundar muito nesse contexto, mas, por exemplo, Isaías, abra a palavra do Senhor, Isaías 41, versículo 13, só para os irmãos verem um pouco da profundidade, depois vocês podem aprofundar mais esse estudo. Mas Isaías 41, versículo 13, olha só: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Não é para você ficar, não, mão direita e esquerda, mas é apenas uma maneira, né, representativa de falar que tem bênção e tem maldição. Não é para ficar supersticioso, não, amados. Isso eu vou fazer com a esquerda, vou acordar com o pé direito. Não, servo de Deus não tem nada disso. Mas é apenas de uma maneira bíblica de falar, olha, em Deus nós podemos ser abençoados. E da maneira nós vemos, né, que quando se distanciam de Deus, pessoas são, né, desfavorecidas, são amaldiçoadas, né? Vemos isso desde Gênesis, bênção ou maldição, né? Vemos lá, né, Abraão, olha, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, né? Nós vemos Deuteronômio, este coloco diante de ti a bênção ou a maldição, o caminho certo ou o caminho correto. Então, quando nós falamos aqui, a mão direita dele estava seca, sequidão. E também a Bíblia muito fala sobre seca, né? Elias, né, falou, olha, por tanto tempo não vai chover. Ele orou, disse para Acabe, não vai chover, e vem um período de seca. E o período de seca nós vemos, né, a tristeza, a dor, a crise que traz. Os animais morrem, as plantações morrem, o alimento fica escasso. E aqui a mão dele estava ressequida, estava seca, estava improdutiva. E aqui nós podemos abrir uma situação, né, terrível. Era uma situação humilhante, era uma situação que ele não poderia estar onde muitos poderiam estar. Era visto como, enfim, né, alguém, né, debaixo de uma maldição. Era visto como alguém impuro, porque a mão direita dele estava ressequida, mas ali na sinagoga estava aquele que tem vida, que dá vida eterna, que dá água da vida, que pode mudar. E a Bíblia muito fala sobre isso, vale de ossos secos, né? Ezequiel capítulo 37, leva o profeta a um vale cheio de ossos secos. Jesus amaldiçoa a figueira e ela fica seca.
que nós possamos combater a sequidão espiritual, que nós não venhamos permitir que as coisas, e às vezes as pessoas estão vendo que as coisas estão secando, mas não se levantam, aceitam, permitem. Ore, clame, e você verá Deus fazendo chover, Deus fazendo abençoar, porque existe um rio como nós louvamos nessa noite, que flui do trono de Deus. Uma coisa é estar na provação, passar, pelo deserto. Jesus foi levado ao deserto, mas não aceitar, não ficar, abaixar a cabeça, não ficar cabisbaixo. Esse homem estava nessa situação, a mão direita dele estava ressequida, estava seca. Porém, os escribas, diz o versículo 7, e os fariseus começaram a observar Jesus, procurando ver se ele faria cura num sábado. Esses escribas e fariseus sabiam que aquele homem estava ali, viram que aquele homem com a mão ressequida estava ali, e em vez de irem até ele, verdadeiramente se converterem, olha, vem cá, vou te levar ao médico dos médicos, vou te levar ao Senhor dos senhores, não, preferem ficar olhando, observando, será que ele vai curar num sábado? Se ele curar, nós vamos acusar. E aqui nós vemos uma das maiores lições de Jesus no tocante a isso, no tocante ao sábado. Começaram a olhar, começaram a observar se ele faria cura no sábado, a fim de acharem do que o acusar. Mas Jesus, diz o versículo 8, mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Aqueles religiosos colocavam como bloqueio para que o milagre não viesse a acontecer, para que o bem ao próximo não viesse a ser feito, colocavam como bloqueio o sábado, porque eles guardavam o sábado. Guardamos um dia, não há nada errado nisso, só que Jesus fala: eu sou o Senhor do sábado. Mas eles estavam olhando, tinha um bloqueio, estavam querendo que Jesus fizesse algo. Uma coisa era trabalhar, outra coisa era fazer uma cura. E é interessante que eles colocam o sábado como bloqueio. Eu estava meditando nesse versículo, e o que nós temos feito como bloqueio? Quantos bloqueios? Para eles era o sábado, e para nós, quantas coisas, quantas situações nós colocamos? Às vezes alguma nós não conseguimos, não temos como evitar, outras podem ser evitadas. Quantos bloqueios nós fazemos, nós permitimos para não ser usados, para não se envolver na obra? Quantos sábados como esse colocamos, permitimos, para não ir avante? Senhor, olha, eu ainda não estou preparado. Senhor, ainda quero terminar essa faculdade. Senhor, eu quero, não é meu tempo. Senhor, e começamos a colocar bloqueios. Mas é sábado, o milagre não pode ser feito, o bem ao próximo não pode ser feito porque é um sábado. Mas uma coisa é olhar e julgar, quando nós trazemos para a nossa vida, para a nossa realidade: Senhor, não fui na igreja, Senhor, não visitei, Senhor, não evangelizei, Senhor, eu não orei, eu não intercedi. Quantos bloqueios, redes sociais, quantas coisas que roubam o nosso tempo, quantas coisas. Então nós vemos aqui esse ensinamento: olha, esses homens religiosos estavam presos, olha, sábado ele não pode fazer o bem ao sábado, não vai curar, e se fizer nós vamos acusar. Que nessa noite caia por terra todo bloqueio, toda seta do diabo, toda seta do inimigo contra a sua casa, contra a sua família, contra as suas forças, contra o seu emocional, contra a sua mente, que caia por terra em nome de Jesus. Você não vai parar. Não dê mais desculpas, que não venhamos mais, porque se nós olharmos para nós como nós nos vemos, não faremos nada. Vamos sempre nos ver limitados, falhos, pecadores. Mas se enxergue como Deus te vê.
Deus te vê, você é filho de Deus, você é um chamado, você é um escolhido, Deus te ama, Deus te conhece, Deus te chama pelo teu nome, Ele fala, filho meu, eu te remi, eu te resgatei, te coloco a salvo. Possamos nos enxergar como Deus nos vê. E vemos isso na Bíblia, né? Todos os homens chamados por Deus, falhos, Davi, né? Abraão, pai da fé, falamos aqui, né, domingo, estava colocando, né, em princípio ali a esperança, né? Olha, o herdeiro é meu servo Damasceno, né? Eliezer. Deus fala, não, vai ser um da sua semente. Aí dão aquele jeitinho, né? Vai ter o filho, né, Ismael, com a sua criada, com a criada de sua esposa, com a de Sara. Aí ele fala para Deus, não, olha, Ismael que será? Aí Deus fala, não, vai ser o filho teu e da tua mulher, de Sara. Pai da fé. Quantas pessoas nós vemos falhas como nós? Temos que nos enxergar como Deus nos vê. Não é para justificar os erros, não é isso, né? Erramos, falhamos, pecamos, não buscamos isso, mas somos falhos. Mas nós não podemos ficar colocando bloqueios, ficar dando desculpas. Jeremias, Senhor, eu não passo de uma criança. Moisés, Senhor, eu não sei falar. Gideão, olha, se acontecer isso, se, né, aparecer o orvalho na planta, você... Quantas vezes, quantos bloqueios que precisam ser vencidos, que precisam ser, né, quebrados, retirados. Esses homens precisavam entender que para ser usado por Deus para fazer o bem, para, né, ser instrumento na mão do Senhor, nós não podemos ficar permitindo bloqueios em nossas vidas. Não estamos falando aqui de ser sábados, não, isso aí é dar um outro estudo, fica para uma próxima oportunidade. Guardo o sábado, não guardo, enfim. Estamos falando de fazer o bem, fazer o amor ao próximo. Hoje, você ser um valente do Senhor. Quantas pessoas perderam as forças, perderam a esperança por causa da crise, por causa da pandemia? Claro, temos que ser prudentes, tem que ser prudente, tem que fazer a sua parte, seguir as orientações das autoridades, não há nada errado nisso. Mas, mesmo em casa, você ora, você intercede. E muitas vezes colocamos bloqueios. A carne tenta colocar, né, essas coisas que tentam evitar. Existe uma guerra entre a carne e o espírito. Então a carne não quer que nós venhamos jejuar, a carne não quer que venhamos, né, descansar para vir a um culto, enfim, não quer quer que deixemos de ir ao culto para ficar em casa. A carne quer que você busque as coisas desse mundo, busque as demais coisas. Mas o Espírito está pronto, você busca em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. E eu creio em nome de Jesus, que toda seta, todo bloqueio, toda tentativa do diabo para tentar fazer você parar, para tentar fazer sua família parar, em nome de Jesus está caindo por terra. Então era sábado, então eles olharam, começaram a observar, começaram a ficar esperando Jesus curar. Sabe o que Jesus faz? Não se dirigiu primeiro para eles, não. Jesus vai direto, Jesus sabia, conhecia os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida. Jesus não foi primeiro tratar com esses, né, com essa raça de víboras, com esses, né, ai de vós hipócritas. Jesus primeiro foi tratar no doente, foi tratar naquele que tinha, né, uma necessidade ali urgente, mesmo sendo sábado. Jesus diz, olha, levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Mais um ensinamento que nós vemos muito forte nessa passagem. Jesus não vai até ele. Era uma sinagoga, era uma reunião, era um lugar que tinha muitos, né, escribas, fariseus, religiosos, onde os judeus se reuniam ali. Era uma sinagoga. Jesus não vai até ele. Jesus agora coloca esse homem no meio, em foco. Aquilo que precisa ser tratado, o lugar que precisa ser curado, aonde precisa ocorrer o milagre, uma hora Jesus vai colocar em foco, uma hora Jesus vai falar, isso agora vem para o meio, isso vai ser tratado, é agora. Não importa se é sábado, não importa se tem fariseu, se tem religioso, o que importa é que agora eu estou tratando. O que importa é que agora vai vir à tona.
Que provavelmente aquele homem, por ser considerado impuro, estava lá na moita, né? Estava lá no quadrado, lá no cantinho, achando que ninguém estava vendo. Só que aí Jesus fala: vem para o meio. Coisas que precisam ser tratadas, dores que precisam ser curadas. Uma hora vai sair lá do fundo, uma hora vai ser colocado no meio. Mas para isso, esse homem deu uma atitude de fé. Não saiu correndo, não saiu, né, não ficou preocupado se seria expulso da sinagoga, não ficou, pelo contrário. Jesus disse: vem para o meio. E quantas vezes Jesus quer tratar essa dor, essa mágoa, essa enfermidade? Jesus fala: vem para o meio, vem orar, vem para a igreja clamar, vem, clama a mim que eu vou responder. Mas nós não vamos para o meio. Continuamos tímidos, continuamos, né, inoperantes. Esse homem tinha uma mão ressequida. Esse homem, né, vivia de uma maneira humilhada, preocupada, enfim. E era o momento de ir para o meio. Se você quer milagre, se você quer ver, né, áreas da sua vida sendo transformadas, não fique preocupado com os bloqueios. É sábado, não é? Quebra isso. Não fica preocupado com o que os outros vão pensar. Desde que você esteja agindo dentro, né, da legalidade. Damos a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Não fica preocupado. É sábado, o que os outros vão pensar. O que importa é você obedecer o chamado de Deus, falando: filho meu, filha minha, nessa noite vem para o meio. Na vida desse homem, era uma mão ressequida. O que está ficando seco? O que está secando? Não estamos falando de uma maneira necessariamente física, ainda que seja uma enfermidade, enfim. Estamos falando lá no coração, na alma. O que está ficando seco ou o que já está seco? Não aceita, não acha que é o ponto final. Nosso Senhor Jesus, Ele dá a água da vida, a água que eu lhe der, a você beber jamais terá fome, terá sede. Mas é necessário ir para o meio. Quantas pessoas deixaram de receber a bênção? Quantas pessoas Deus quis trabalhar, Deus quis mudar, Deus quis dar um milagre, ouviram a palavra de Deus, mas não foram para o meio, não pagaram o preço, não, né, se entregaram, não abriram o coração, ficaram permitindo, né, os escândalos, ficaram se envolvendo, enfim, permitindo que as adversidades dos escândalos, o que vem aí fora, as setas do diabo, permitindo que não edificassem a sua fé. Jesus disse para o homem da mão ressequida. Primeiro Jesus vai nele. E Jesus poderia ter ido até ele. Jesus poderia ter falado da onde ele estivesse. Olha, estas são. De tantas maneiras Jesus poderia ter trabalhado. Ele tem autoridade, né, sobre a distância, sobre os demônios, sobre a enfermidade. Só que Jesus vai trabalhar a fé desse homem. Vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Que coisa linda! Jesus fez ele sair lá de onde ele estava, ir para o meio, e ele se levantou e permaneceu de pé. Tem que se levantar, tem que, uma hora, ter esse entendimento que no momento certo, uma hora, isso não vai ficar escondido. Isso que precisa ser trabalhado, onde Deus está querendo operar um milagre. Uma hora a gente vai ter que se levantar e se colocar de pé e ir lá para o meio. E ele não para aqui. Permaneceu de pé esse homem, diz o versículo 9. Então, agora sim, disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Olha a profundidade do ensinamento de Jesus para todos. É lícito, está de acordo com a lei? Não estamos falando de trabalho, Jesus está falando, olha, é lícito, que vos parece fazer o bem ou o mal? Em outras passagens, né? Em outros momentos, em outras coisas, Jesus fala: hipócritas,
Qual de vós, se tem um animal cai no buraco num dia de sábado, tu não vai lá e tira ele? Queriam julgar, por isso que era hipócrita, mas não faziam. Julgavam Jesus por fazer cura, milagres no dia de sábado. Então Jesus ele vai dizer, olha, o que vos parece? É lícito fazer o bem ou o mal? Jesus não estava falando de religiosidade, Jesus não estava falando de trabalhar no sábado, ele estava falando de fazer o bem ou o mal, amor ao próximo. Qual o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então quando você faz o bem, quando você abençoa o próximo, está fazendo bem. E quando está deixando, está fazendo o mal. Se pode fazer e não faz, já é um erro, é um pecado. Por isso que ele está dizendo, é lícito fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer. Uma oração que você faz, uma visita que você faça, um abraço que você dê. E quantas vezes ficamos presos aos sábados, de uma maneira figurada, aos bloqueios. Estou cansado, isso não é para mim, isso não é meu chamado. E vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. E você poderia estar escrevendo páginas tão lindas, abençoando vidas, salvando vidas, porque você é canal, você é instrumento. Rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores, você é trabalhador do Senhor para salvar vidas. É longe, quantas e quantos bloqueios. E às vezes a gente olha e julga, não, eles religiosos, eram sábado, isso e aquilo não faziam. E às vezes a gente deixa de fazer por coisas tão pequenas. E aqui Jesus vai falar, é lícito. Então nós precisamos entender que quando deixamos de fazer, ou nós estamos fazendo bem ou mal, salvando a vida ou deixando perecer. Pessoas precisam de nós. Jesus nos ensinou tanto isso, né? Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Jesus nos comissiona, é alcançar vidas, é salvar vidas. Porque amém, estamos aqui batalhando pela nossa salvação, estamos aqui porque queremos a nossa cura, queremos o milagre, queremos viver bem, viver em paz, e Deus ele dá tudo isso, Deus concede tudo isso, Ele é o teu pastor, nada te faltará. Mas é a nossa responsabilidade para com o reino. Nosso talento nós não podemos enterrar, não podemos deixar de frutificar. Então Jesus fala, quando olha, se eu deixar de abençoar esse homem, se eu deixar, Jesus não está falando de cura, Jesus está falando, é lícito fazer o bem ou o mal, salvar ou deixá-lo perecer, porque Jesus curou muitas vezes, mas bem-aventurado aqueles que foram curados e ouviram, a tua fé te salvou. Diferentemente, por exemplo, 9 leprosos que apenas foram curados, será que foram salvos? Um que voltou, que era samaritano, ouviu, a tua fé te salvou. Então Jesus está falando, salvar a vida ou deixá-la perecer. Quando você está orando por alguém, quando você está orando pelo seu familiar, pelo seu marido, quando você está orando pelo seu filho, quando você está intercedendo, quando você está evangelizando, quando você está visitando, vidas estão sendo salvas. Pastor, mas ele não muda, continua nessa vida, continua orando, continua intercedendo. Quebre esses bloqueios. Esses bloqueios, não pode impedir você, parar você de orar, de interceder. Eu vou parar. Cuidado para não entrar em correr nesse erro de ser um sábado na sua vida. Parei porque não pare. Continue avante. E lá na frente você verá o que Deus há de fazer na sua vida. Então Jesus diz, olha, eu vou salvar ou deixá-lo perecer. Mas é sábado, é isso, não, mas eu não vou deixar de salvar essa vida. E fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. Aquilo que outrora era seco, é exatamente aí que Deus quer trabalhar, é exatamente aí que Deus quer fazer o milagre, é exatamente aí que Deus vai surpreender. Você olha, não tem solução, você olha, tem sequidão, você olha, tem trevas, você olha, tem e não olhe para isso, olhe para Deus, olhe para a voz do Senhor, ouça a voz do Senhor, estenda a mão. Aquilo que precisa ser trabalhado, aonde Deus quer estar ali operando a cura, nós precisamos
fazer algo. Jesus disse: estende a mão. Ele assim o fez. Olha só, Jesus fez ele ir para o meio, estender a mão, expor a mão para que todos ali pudessem ver o milagre. Não foi de uma maneira, camuflada, na encolha, não, uma maneira à vista de todos. Estende a mão. O teu impossível diante de Deus, se Ele falar estende, estenda. Se Ele falar coloca nas minhas, coloca. Se Ele falar, por quê? Porque para nosso Deus nada é impossível. Então Ele diz: estende a mão, e Ele diz ali, Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Tem restauração, tem milagre, tem provisão, tem ensino, tem poder de Deus, tem presença de Deus. Mas esse homem saiu, foi para o meio. Aquilo que outrora para nós é vergonha, aquilo que outrora para nós muitos olham julgando, considerando impuro, considerando um excluído, um maldito, aquilo que muitos... Jesus está trabalhando. Ele fala: olha, essa dor, essa prisão, isso hoje está sendo trabalhado, está vindo para o meio, e estende isso. O que é estender isso? Colocar nas mãos do Senhor, colocar na direção do Senhor. Ele não estendeu, Jesus está ali, ele não estendeu, não, estende, coloca na mão, direção do Senhor, coloca a sua fé, porque ele deu um passo de fé. Poderia ter fugido, poderia ter desistido, enfim, tantas coisas que ele poderia ter feito, mas não, ele foi até o meio. Não ficou se importando se era sábado, não ficou se importando se tinha fariseu, escriba, religioso. Eu vou até Jesus, eu vou obedecer Jesus, e eu não vou abrir mão da minha bênção. E imediatamente a mão lhe foi restaurada. O que os outros pensaram? Ficaram furiosos. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam de Jesus. Mas esse homem estava preocupado agora, com a sua mão restaurada, com a cura que recebeu, em agradecer, em testificar, não registra aqui, mas a preocupação não era o que os religiosos, saduceus, fariseus iriam ficar falando. Qual é a nossa preocupação? Agradar a Deus ou aos homens? Paulo nos ensina isso, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Persuado eu agora a Deus aos homens, quero agradar eu a Deus ou aos homens. Que nós possamos agradar a Deus, que nós possamos escolher ter esse passo de fé, que nós possamos viver esse passo de fé, dia a dia, de fé em fé, de glória em glória, confiando em Deus, confiando no Senhor. E se preciso for, não tenha timidez, não tenha vergonha, porque diante de Deus, Deus conhece tudo. Então, se chegar a hora disso ser trabalhado, isso que nós sabemos, cada um tem suas necessidades, seus erros, suas falhas, aonde Deus quer operar. Se chegar, deixa Deus operar, não fica protelando. Esse homem não gritou: Senhor, depois, lá fora a gente conversa, tem muita gente aqui. Quantas barreiras têm que ser quebradas? Quantas pessoas chegaram tão perto do milagre? E aconteceu isso com Jesus. Quantas pessoas diante de Jesus, na sua terra, por exemplo, Jesus não pôde operar ali muitos milagres por causa da incredulidade, da fé deles. Aquele rico, vai, vende o que tem e me siga. Não vendeu, não seguiu Jesus, teve a oportunidade de ser um discípulo de Jesus, porque tinha muitos bens. Quantas pessoas deixaram de receber a bênção, deixaram de ter um ministério, um chamado, porque não saíram para o meio. Não negaram a si mesmos, ficaram preocupados com os outros, ficaram preocupados com o que as pessoas vão falar, ficaram preocupados de zombarem da sua fé. Fé é algo pessoal, é você e Deus, é você e o Senhor. Se Deus fala, sai daí, eu estou trabalhando hoje nessa área, estou trabalhando hoje nessa ferida, estou trabalhando hoje nessa prisão, estou trabalhando hoje nessa algema, e vai ser despedaçada. Que nós possamos sair para o meio, obedecendo através da fé. E Ele vai falar: estende a mão.
E isso daria uma outra pregação. Aquilo que nós podemos fazer, nós temos que fazer. É para estender a mão, é para derrubar os altares de Baal, é para tirar o que não agrada a Deus, é para agir. Por isso que a mão dele estava seca. Mas mesmo seca, Jesus fala: tua mão já está trabalhando, estende a mão. Mesmo seca, Jesus fala para ele: estende a mão. Falar para um homem com a mão seca, estender a mão, só mesmo Jesus com toda a autoridade. E ele estendeu. Ou seja, nós precisamos trabalhar, nós precisamos agir aonde é urgente que seja trabalhado. Coisas que não agradam a Deus, aonde está gerando sequidão, enfim, e por aí nós sabemos aonde Deus está querendo trabalhar. Meu desejo nessa noite é que nós venhamos guardar essa palavra e ter a fé nos nossos corações, que mesmo aonde esteja o vale de ossos secos, aonde seja que esteja vindo a seca, basta uma palavra do nosso Deus e você vai estender a sua mão e o milagre vai acontecer na autoridade do nome de Jesus. Coloque-se de pé nesse momento. Nós cremos em milagre. Comece a falar com Deus. Nós vamos orar sobre tudo que foi ministrado aqui. Primeiro nos bloqueios, nas desculpas. Religiosidade não leva a nada, mas rasgar o coração e não as vestes. Eles ficavam olhando: olha, é o sábado, não trabalha, não cura, não faço bem. E nós? Não dê desculpas, não coloque bloqueios. E o que precisa nessa noite? Sair lá do mais profundo, ser colocado em foco, no meio, para Deus trabalhar. Que você estenda isso nessa noite. Talvez uma prisão no passado, talvez um pecado, não sei. É você e Deus. Um perdão a ser liberado. É hora de ir para o meio, de estender a mão. Isso vai ficar no passado. Ó Deus, em nome de Jesus, tua palavra foi pregada. Obrigado, Senhor. Nessa noite estendemos a mão para que o Senhor trabalhe em nossas vidas, nossos corações. Que venhamos, ó Deus, jogar por terra todo bloqueio, toda desculpa. Orar mais, jejuar mais, ler mais a tua palavra, louvar mais, adorar mais. Obrigado, Senhor. Vem com o milagre, vem com a cura. Que só o Senhor nessa noite pode operar esse impossível, esse milagre. E ao estendermos, Senhor, a mão onde precisa ser trabalhado, colocamos no teu altar
entregamos a Ti aquilo que nós não podemos fazer. Faz, Senhor. E na vida desse homem teve restauração, Senhor. Restaura. Ele estendeu a mão, ele obedeceu, ele teve fé. Nossa fé está em Ti, Senhor. E a mão foi restaurada. Restaura vidas, restaura corações, restaura mentes, Senhor. Assim como Neemias foi usado, ó Deus, para motivar o povo a reerguer aqueles muros, viram que a boa mão do Senhor estava sobre ele, e eles tiveram as mãos fortalecidas para a obra. Fortalece, ó Deus, nessa noite. Assim oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia.